Uma coisa interessante da Austrália, nesse período que ela viveu lá, antes, na verdade, é que a Austrália ficou uma época, quase uns 25 anos sem ter padre, né? Porque o pessoal da Inglaterra não deixava chegar padre, né? E eles ficavam rezando o rosário, rezando o rosário, rezando o rosário. Eles cultuam lá muito Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora do Rosário, né? Sim. Lá E aí, até que eles... Assim, às vezes a gente também não dá tanto valor à missa, né? Aqui, né? O cara ficou 25 anos isso aí. 25 anos sem padre. Sem padre. E o Japão ficou 250, né? Os jesuítas foram pro Japão, depois, quando voltaram, 250 anos sem retornar pro Japão, né? E ficou um grupinho lá, um núcleo que... Vocês sabem a história lá do... Pra estar mantendo a fé. Você conhece a história lá do Japão, dos jesuítas, que eles foram, e aí eles foram expulsos, né? E eles falaram, olha, vocês guardem, né? Deram as dicas lá do que é ser católico e tudo. Falaram, quando voltarmos um dia, vocês perguntam, né? Se eles veneram Nossa Senhora, se o Papa está em Roma e a questão da Eucaristia. Essas 3 coisas. E aí, depois que 250 anos, quando os jesuítas voltaram para lá, eles botaram em frente a uma igreja e começaram a juntar gente, assim, no Japão. Imagina, juntar gente. Aí eles saíram, uma pessoa falou, pô, vocês... Aí perguntaram pro padre, vocês veneram Nossa Senhora, Mãe de Jesus? Sim. O Papa, né, o chefe de vocês, falou, tá em Roma? E a Eucaristia, então, sim. Falaram, então nós temos o mesmo coração que vocês. Cara, os caras guardaram 250 anos, ou seja, várias gerações. Nossa. Passando de um pro outro. Isso acontece muito, né? A Suíça aconteceu isso também. A Suíça virou protestante, mas pelo trabalho de São Francisco de Sales, muitos ali, ele teve época que ele converteu, eles iam nas aldeias ali do norte da Suíça, perto da França, ali, ele foi fazendo um trabalho em Genebra, aquela região toda, ele converteu, eu estava lendo hoje, mais de 70 mil pessoas, sozinho, cara. São Francisco de Sales, que também é um santo extraordinário, cara. Nossa, mas como isso é bonito, né, cara? É bonito. Tem muita conexão, né, de uma história com a outra. E todos eles têm esse amor muito grande por Nossa Senhora e pela igreja, né? É algo que não é inegociável, né? Não conheço nenhum que não tenha amor à igreja e à Nossa Senhora, né? Você colocou aqui, né, falando sobre ela, milagres, você citou, inclusive, né? aqui uma frase de Chesterton. Sim. Uma característica dos grandes santos é seu poder de leveza. Os anjos conseguem voar porque dão pouca importância a si mesmos. Exatamente. Olha que coisa, né, gente? Aqui cita também as irmãs de São José. Mas será que são as irmãs de São José? Até hoje, eu acho que eles têm colégios hoje, né? Tem, tanto até hoje. Até hoje. E a Anne Seton nos Estados Unidos também. Você conversou no almoço, né? Um pouco. Foi. Como é que a Providência, a Anne Seton nos Estados Unidos, como é que a Providência usa? Imagina, né? esse almoço, gente. Foi um almoço só comendo e falando dos santos, dos santos. Eu escutando, né? Porque o homem é enciclopédia, né? E eu comia carne e ele não comia. E ele só falando. Eu disse, deixa ele falar aí enquanto eu vou comendo e aprendendo sobre a vida dos santos. E essa também, que não é muito conhecida, que João Paulo... João Paulo já achou a outra, não? Anne Seton, João Paulo, A-N-N-S-E-T-O-N. Gente, isso é muito legal. Conhecer santos que geralmente a gente não escutou falar. Elizabeth Anne Seton, beleza, João? E ela também tem uma história parecida. Porque também essa questão de cuidar de escolas, né? Esse é um dos motivos que a igreja tem tanta escola no mundo, né? Tanta universidade, porque tem esses santos maravilhosos que vão lá dar a vida em sacrifício pelo serviço de amor aos outros, né? Sim. E aí ela também, ela começou e a história dela é interessante, porque ela era protestante, ela nasceu ali perto da Revolução não, da Independência Americana, né? Bem pertinho. E ela protestante, naquela época ainda é protestante até hoje, né? Mas a igreja americana, os católicos estão crescendo bastante nos Estados Unidos, impressionante, né? Vou abrir um parênteses aqui. Mas tem diocese hoje nos Estados Unidos, está crescendo 70%. É muito forte. Semana passada na Fox News isso. Está crescendo demais, até com a ajuda do Papa. Já vinha numa crescente, agora com o Papa aí lascou, né? Lascou num bom sentido, né? Lascou num bom sentido. Gente, é carioca, vamos acompanhar. Vamos entender como levar. Carioca não tem jeito. Lascou no sentido bom. Exatamente. Com a conotação certa, né? E aí boa. Não, maravilha. Aí ela foi e começou a fazer um trabalho. O marido dela foi assim, ela estava casada, o marido quebrou financeiramente, assim, ficou na miséria. Logo depois ele ficou muito doente com
tuberculose óssea. Pra melhorar, né? Pra melhorar. Aí tu falando, a gente tá preocupado de ficar em pé lá na Expo Católica. Vai vendo a vida desses santos. Vai vendo. Aí, faliu, pegou tuberculose o marido. Pegou tuberculose, foi pra Itália para tentar curar. O marido acabou falecendo lá na Itália. Ela foi com a filha mais velha. Os outros filhos ficaram. Aí lá ela foi tão bem acolhida por uma família católica, lá assim, que ela entrou ela gostou muito. E ela acabou, de alguma maneira, Deus tocou ela se converteu lá. Voltou para os Estados Unidos. Pô, aí ferrou, né? Teve que enfrentar a conversão, né? Virar para a família e falar que virou católica. E aí teve problemas na família, fora da família. O clima, em geral, ali na região onde ela morava, em Maryland, já era difícil. Logo depois, os mais 2 filhos falecem. Caramba. Aí, não, e mesmo assim a mulher não parou, né? Ela fundou a congregação para cuidar dos outros, né? Ela perdeu marido. E aí o interessante é que eu estava falando da Providência, né? A Providência acabou usando isso, né? Levou-a para Itália. Infelizmente o marido faleceu, mas ela não ficou chorando, né? Ela usou, falou, cara, aproveitou, acabou se convertendo e voltou com o Espírito Santo, né? Estimulando ela nesse trabalho, impelindo ela nesse trabalho. E ela começou a fazer, começou com a congregação de São José, né? Que era também para ensino gratuito para crianças, órfãs, né? Principalmente meninas. E o negócio foi crescendo. Os Estados Unidos, hoje em dia, é muito bem estruturada a parte de educação, né, católica. E ela foi uma das principais. Quer dizer, é impressionante, né? Aquele germezinho que começou lá atrás, diante de tantas dificuldades, foi ela que começou. E ocorreram vários milagres ao longo da vida dela também, né? Época de epidemias que aconteciam lá, e a epidemia não pegava na escola que as crianças estavam, sabe? Coisas extraordinárias. Sempre também é bem comum isso, né? Os milagres acompanham muito os santos, né? Até para que seja o selo de Deus, né? O milagre, Santo Tomás de Aquino falava que o milagre é o selo de Deus. Comprovar que Deus está presente ali, né? Então, aconteceu tanto com ela, com a MacLob, ela tem até, no livro ele conta, não vou contar muito não, mas no livro tem várias histórias de milagres que aconteceram, né? De coisas assim extraordinárias para confirmar esse trabalho maravilhoso de amor, né? De serviço ao próximo. Eu queria saber, você aí talvez que você está acompanhando, você pode mandar para as pessoas aí aquilo que a gente está vivendo hoje aqui, que está sendo muito especial. Eu vou escolher agora do meu gosto, tá? Que tem santos também que não são muito conhecidos, mas que eu gosto bastante aqui. Eu tive a oportunidade de ir lá em Londres, né? Não tive como visitar os restos mortais do São Thomas More, que é maravilhoso também. Eu escutei lá de uma pessoa, mas eu não confirmo 100% que porque eu também não lembro, minha cabeça agora não vai lembrar. Mas eu não consegui visitar o túmulo dele porque o túmulo dele está de posse da igreja anglicana, pelo que eu entendi lá. Não pode visitar, porque lá o corpo dele, na verdade os restos mortais de São Thomas More, é vigiado ele como traidor. Então as pessoas não podem venerar, não podem ir lá rezar. Isso aí eu não sabia, no túmulo dele. Pois é. E eu disse, não, eu queria ir lá no Thomas. Não, mas não pode, porque o túmulo dele é fechado, porque lá tem escrito traidor. Porque ele é tido como traidor da igreja, no caso a igreja anglicana, que ali tem todo... A história dele foi uma confusão de um casamento, né? Como é que foi? Na verdade, exatamente isso. Ele era um homem de confiança do rei, né? Do Henrique VIII, né? Do co-Henrique VIII, era um homem de uma inteligência também extraordinária, leitor de São Jerônimo, de São Tomás de Santo Agostinho, de São Gregório. Ele lia também muitos gregos maravilhosos. O cara era um cara de uma cultura impressionante e um homem muito bom, né? E ele foi crescendo na vida pública da Inglaterra. Chegou ao ponto dele ele ganhar que é o cargo máximo lá, que é o Lord Chancellor, né? Lord Chancellor. Então, assim, é o cargo mais alto. Depois do rei, o rei era o 01, né? Manda em tudo, ele era o 02. É mais do que um presidente, mais do que um presidente do Senado aqui. Sim. Mais ainda, porque ele consegue ter parte jurídica, administrativa, financeira, diplomacia, sabe? Algo realmente de muita confiança do rei. E o rei, que tinha uma vida já de luxúria, Henrique VIII, ele já conhecia o rei, né? E ele era muito rico, né? Tinha uma família com um monte de empregado, assim, tinha uma vida maravilhosa nesse sentido material. E ele percebeu que o rei queria casar novamente. E ele queria casar com Ana Bolena.
Mas o Papa não aceitava, né? Porque na Igreja Católica sabe que, né, uma vez casado, só a morte separa, ou a questão da nulidade, que hoje Que não era o caso dele. É, não era o caso dele, ele não queria fazer isso, e ele queria que a Igreja, assim, que o Papa aceitasse. O rei da França, o Henrique VIII, rei da Inglaterra, queria que o Papa aceitasse. E ele, como era uma pessoa muito inteligente, falou, cara, ferrou, esse negócio vai chegar em mim. Ele vai querer que eu... A minha opinião, vai querer que eu vá lá, vai querer que eu fique com ele. Eu não vou fazer. E parece que eles tiveram um pequeno diálogo e ele falou, não vou... Ele já avisou em casa, olha, acho que vai dar problema, né, para a esposa, mas falou, vou seguir aqui. E aí ele fala pro rei, né, olha, essa foi o próprio Jesus Cristo, Deus encarnado, que deu a chave para Pedro, né? Então, assim, esse tipo de autoridade... E a igreja, né, a Igreja de Cristo... É assim que funciona, né? O casamento, uma vez só, a não ser que morra, ou então a questão de nulidade, que não era o caso, como você falou, ele também, o rei não ia querer entrar com um processo de nulidade, coisa nenhuma, né? No fundo, ele queria que, no fundo, o Papa fosse subjugado, né? A ele. A igreja não ia fazer isso. E aí, então, ele chega nesse ponto que ele fala na cara do rei isso, olha, não vou. E o rei começa a tirar as coisas dele, tira a casa, começa a deixar ele na miséria. Até que chega um ponto que o rei que viu que não tinha jeito, prende ele, né? Ele vai pra prisão. E aí a mulher vai lá, vários amigos, tentando demover o cara, né? Porque ele tá sendo preso só porque ele não concordou com o rei. Basicamente é isso. Ele podia muito bem concordar com o rei, segue a vida. Sim. A mulher dele, inclusive, falou isso pra ele. Falou, pô, mas por que você não mente pra ele, né? E a mulher e a filha foram lá visitá-lo. Imagina... Até onde eu estudei, cara, onde ele ficava era terrível, assim. O cara de uma hora para outra tinha uma vida maravilhosa e estava lá preso com rato, né? Com rato ali, com sujeira, né? E ele na paz, né? Interessante que tem todo esse link dos santos, né? Sempre na paz, né? Lembra daqui da Edith Stein. E aí ele foi condenado, né? Aqui no livro eu conto um pouco como ele se defendeu no próprio tribunal lá. E perdeu tudo. E a mulher dele, voltando à questão da mulher, a esposa e a filha foram lá, falaram para ele, pô, mas por que você não mente e tal? Falou para ela assim, minha filha, quanto acha que eu vou viver ainda? Mais uns 20, 30 anos? Falou, uns 30 anos. Você acha que eu vou trocar o céu por 30 anos nessa vida aqui? Entendeu? Olha que forte, né? Firme. E elas saíram chorando. O carcereiro, até onde eu sei, de onde estudei, se converteu. Lembra até um pouco a história de São Paulo, né? Sim. Você convive com os santos desses, cara, não tem como não se converter. Tu vê a serenidade do cara, né? O cara sofrendo ali. E outra coisa muito interessante dele, maravilhosa, era o bom humor do cara, né? Foram falar pra ele que o rei não ia mais esquartejar, é só cortar, ia só decapitar. Sim. Não vão te aí olha, falaram, você não vai ser esquartejado, vai ser só decapitado. Aí ele falou, pô, que maravilha. Hein? Melhorou. Que melhorou. Eu espero que meus amigos não tenham essa mesma sorte. Mas aí imagina. Não, você não vai ser esquartejado, vai ser só decapitado. Decapitado. Oh, maravilha, melhorou, né? Tá tudo certo, né? E dizem que ele chegou um dia antes dele ser morto, o carcereiro veio falar com ele, chorando, né? Aí ele falou, não, pô, tranquilo. E mandou agradecer ao rei. E não falou com ironia, falou, cara, agradece a ele. Lá e tal. Aí ele, cara, imagina isso, o cara foi, deitou, dormiu. Ele ficava lendo muito a Paixão de Cristo, né? Sim. Lendo a Paixão de Cristo. Eles também têm escritos maravilhosos. É um homem, assim, leiam o livro. Extraordinário. Mas aí no outro dia de manhã, acordaram ele lá, ele acordou, tá? Tomou um copo de leite e foi para morrer. E aí no caminho, um detalhe, ofereceram para ele um copo d'água. Aí ele falou, não posso aceitar, porque Jesus Cristo ofereceu para ele, foi fel, né? Então eu não vou aceitar copo d'água. E aí no caminho, aquela multidão querendo encostar no cara, já fama de santidade. Sim. Já na época, né? Esses caras já com fama de santidade. E aí ele chegou pro Carrasco e falou, não vai errar não, hein? Vai mandar direto pro céu. O Carrasco chorando. Sim. Diz que o Carrasco meio que também se converteu, não queria fazer aquilo, tá lidando com o santo. E aí ele com o maior senso de humor falou, olha, não erra não, hein? Você tá me mandando direto pro céu, hein? Olha. Cara, impressionante, né? E assim morreu. E morreu. E aí botaram a cabeça dele lá num rio, depois a filha dele sonegou lá um cara e pegou a cabeça. Aí depois parece que esquartejaram ele, enfim. Mas o homem também, cara, aí a gente você não vai ficar preocupado mais com a Expo, né? Ficar em pé. Não, sou sossegado. Tô sossegado aí, mano.
Música